Olha, eu confesso pra você que eu tava esperando uma espécie de R6 Mark II genérica. Mas, José, que bom que era somente uma ignorância minha. Senhoras e senhores, Panasonic Lumix S52X. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Senhoras e senhores, deixa eu anunciar um negócio bem interessante aqui pra vocês. Eu vou fazer o review dessa câmera aqui agora, da Panasonic Lumix. Eu sei que é Lumix agora, hein? Não é Lumix. Não é Lumix, é Lumix, Ronaldo. E queria anunciar que a nossa querida parceira, a Haitai, é agora um parceiro oficial da Panasonic. Então, tudo que você precisar da Panasonic, dá uma chegada primeiro lá na Haitai. Pergunta pra eles quando que vai chegar, se já tem não sei o que, se tem a lente tal, se tem a câmera tal. Eles vão trazer tudo para vocês, certo? Haitai você já conhece, é a parceira aqui do canal e é a empresa que me emprestou a Lumix para eu fazer o review para vocês. Então agora, ó, chega de enrolar que temos bastante coisa para falar dessa câmera. E essa aqui que eu vou fazer o review hoje é a Panasonic Lumix S52X. Vamos começar falando aqui qual é o sensor dela, que é um sensor 35mm full frame de 24 megapixels estabilizado. O range total de ISO dessa câmera, já aplicando a expansão, vai de 50 até 204.800. E ela, como é uma câmera moderna, ela tem obturador eletrônico e mecânico. E os dois chega até 1/8000. Né? Eles poderiam ter colocado o eletrônico até, sei lá, 1/16, 32.000, que nem a Fujifilm faz, né? O Panasonic. E a velocidade de disparo no obturador mecânico é de 9 fotos por segundo. E no eletrônico chega até 30 fotos por segundo. E os dois têm um buffer bem parecido, tá? Que é de 200 a 220 fotos. O sistema de foco é um sistema bem moderno deles, que tem 779 pontos. E segue o olho, rosto, animal, carro. Só faltou seguir trem, né? Faltou seguir uns negócios aí. Que agora tem que seguir tudo. Daqui a pouco vai ter a função siga o tripé. Siga a lente 35mm. Siga o canal 35mm. Você já é inscrito? Não é, né? Você só assiste os vídeos e vai embora, né? Que coisa feia. Vamos falar agora das configurações de vídeo, porque essa câmera pro vídeo, meus amigos, é um absurdo, tá? Ela faz 6K 30 fps 420 10 bit Open Gate. Essa moda do Open Gate tá vindo forte, hein, José? 4K 24, 30, 48 e 60 fps, sendo que no 48 e no 60 tem crop. Mas ela faz em 422 10 bit. E no 1080 ela chega até 120 fps para você poder fazer aí suas slow motion, José. Joga o cabelo da modelo, coloca aquela música aleatória que o povo gosta, né? A galera do Reels ama. E meus amigos, ela grava em ProRes interno. Ela tem uma função muito interessante que você pode colocar um SSD nela. Além do ProRes, você também consegue fazer o RAW, obviamente de forma externa, né? Você vai precisar de uma tela da Blackmagic ou aquele famoso Atomos Ninja 5. E aí você vai fazer o 5.9K 12-bit, que deve ser um arquivo maravilhoso. Só que uma coisa que eu notei, no RAW ela não faz o Open Gate. Por que, Panasonic? Diz pra mim o porquê. E essa câmera, ela é bem interessante, cara, porque ela tem uma função de live stream, né? Você consegue fazer a live diretamente dela, sem precisar passar por nada. Somente a câmera. Colocou a câmera no tripé, configurou tudo lá bonitinho, pega as informações do YouTube, da rede social que você vai fazer, joga na câmera e ela faz a live para você. E sim, meus amigos, ela tem log. Obviamente, uma câmera desse nível vai trabalhar com log e ela trabalha com o V-Log, que é o log da Panasonic. Devia ser o P-Log, né, Zé? Muito mais legal, hein? P-Log. E o V-Log deles promete algo entre 14 stops. É um dynamic range bem considerável aí. Uma outra coisa interessante que depois a gente vai explorar mais pra frente é o fato de você conseguir usar o LUT de correção da ARRI. Então, se você trabalha com uma câmera ARRI, que é uma segunda câmera para fazer algumas coisas diferentes, você consegue manter o mesmo padrão de cor. Isso é bem interessante, cara. Vamos dar uma passeada pelo corpo dela, porque o corpo dessa câmera é muito interessante e eu já queria começar falando para vocês da pegada, que com certeza é a melhor pegada que eu vi até hoje de uma mirrorless. Ela me lembra muito mais a pegada de uma DSLR do que de uma mirrorless. É uma câmera extremamente bem construída, tem resistência à poeira e a respingos de água, mas no site eles deixam bem claro assim que tem que tomar um cuidado. Ela possui também bastante botões de atalho, o que me deixa muito feliz, cara, porque eu canso de ficar entrando em menu para ficar ativando funções. Eu gosto de programar, né? Uma câmera que eu pego, eu programo ela inteira.
E essa câmera te dá essa possibilidade porque ela tem bastante botões, bastante dials aí de atalho para você deixar a câmera do jeito que você gosta. Mas eu considero a operação dessa câmera muito tranquila. O menu também é relativamente tranquila para uma pessoa que nunca tinha usado uma Panasonic. A parte que eu achei mais complicada acho que foi a quantidade de formato de vídeos que tem. Isso você tem que parar um tempinho, estudar, se possível anotar para você dominar certinho cada um daqueles formatos. Um detalhe que eu achei fantástico, e a Panasonic está de parabéns nisso, é colocar uma ventoinha na parte de cima da câmera contra aquecimentos, né? Então quer dizer, a câmera vai aquecer, mas ela nunca vai parar por motivo de aquecimento, porque ela de fato tem uma ventoinha que vai remover esse calor. E como essa câmera ela é bem avançada nessa parte de vídeo, você vai ter até o waveform e vector scope para você conseguir capturar melhor as imagens, né? Isso é mais padrão de câmera de cinema. É muito legal ver como os recursos dessas câmeras grandes de cinema começam a ser introduzido nessa nova série, nessa nova linha de mirrorless. Que, vamos ser sinceros, são as grandes novidades dessas câmeras mirrorless, né? Eu já disse e vou repetir 1000 vezes aqui. A parte de fotografia dessas câmeras já foram resolvidas há 10 anos. Agora, o que eu enxergo é cada vez mais features de câmeras de cinema sendo introduzidas nessas câmeras menores. Isso é muito legal. E ela tem até o suporte para lentes anamórficas, né? Você consegue fazer o de-squeeze, rodar com uma lente anamórfica sem ficar toda espremido lá, né? Se você já usou uma lente anamórfica, você está ligado como é que é. E isso também é um recurso de câmera mais high-end, câmera de cinema mesmo. É bem legal ter essas funções aqui. A única vez que eu vi isso foi na Fujifilm GFX 100II, né? Vocês lembram que tinha ali para fazer o de-squeeze. O viewfinder dela é muito bom, obviamente é um viewfinder OLED de 3.680.000 pontos. E ela tem uma tela articulada de 3 polegadas de 1.840.000 pontos, que é uma tela muito boa, full touchscreen até no menu, hein? Vamos lá falar das conexões agora. Ela tem uma entrada para microfone, uma saída para fone de ouvido para você monitorar o áudio, HDMI grandão e a entrada USB-C que é multifunção. Serve para você carregar a câmera, transferir arquivo, ligar o SSD por essa porta que você liga ele. Então você vê que ele é multifunção. Do outro lado da câmera a gente tem ali a entrada remoto, né, para o controle remoto, e tem a entrada para 2 cartões SD. Por que não CF Express, hein? Você sabe, se fosse CF Express a gente poderia rodar aqui um 4K ProRes direto aqui dentro, Panasonic. Por que você não fez isso aí? Hein? E eu tive a oportunidade de testar ela com uma lente 50mm 1.8, né? Essa é uma câmera de mount L, inclusive tem um site bem legal onde você pode ver as lentes L, tá? Eu vou deixar aí na descrição, eu vou deixar aparecendo aqui para você, onde você consegue ver todas as lentes que estão sendo introduzidas para esse mount. Tem bastante lente, a Sigma faz também, as outras empresas fazem, como a Make. Você não vai ficar preso somente à lente original do fabricante, você pode ter os fabricantes paralelos também. Isso é muito bom, porque você lembra muito bem quando a Canon meio que travou o RF ali, ó, foi a porta de saída de muitas pessoas. Tá abrindo, né? Agora tá abrindo devagarzinho, né? Tô ligado, hein, Canon? Você não me engana, não. Bom, meus amigos, vamos começar agora a falar da qualidade de imagem para fotografia. E vamos começar falando do Dynamic Range na parte de altas luzes, recuperação de altas luzes. Eu tive uma recuperação de 2 pontos, o que não é grande coisa não, tá? Assim, é meio que um padrão das câmeras atuais nessa parte de recuperação de altas luzes. Mas normalmente você consegue ativar uma função de Dynamic Range para ampliar esse Dynamic Range, mesmo que sacrifique um pouquinho a parte de sombras, você ganha um Dynamic Range maior nas altas luzes. Eu ativei esse modo nessa câmera, mas eu confesso para você que eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Não funcionou muito bem. Tanto a foto com o Eye Dynamic Range ligado, quanto a foto sem o Eye Dynamic Range ligado, teve o mesmo desempenho em termos de Dynamic Range na parte de altas luzes, que foi de 2 pontos. Já na parte de recuperação de sombras, é um absurdo. Eu recuperei 5 pontos de exposição com um ruído muito aceitável. Mas nessa parte de altas luzes eu fiquei meio cabreiro. Se você souber aí alguma coisa que eu fiz de errado, deixa nos comentários para eu saber direitinho, tá? Então vou deixar esse número de 2 pontos no Dynamic Range de altas em aberto. Vamos falar do ISO agora, que é fantástico. Você mal nota a presença de ruído até 12.800. A partir daí você começa a notar um pouquinho. E honestamente, ela vai muito bem, completamente usável,
até 51.200. Acima disso já entra para uma simulação de ISO, aí já começa a estragar um pouquinho mais a imagem. Mas é realmente fantástico o nível de qualidade de ISO alto dessa câmera. Isso ajuda, né? Porque o sensor full frame não tem tanto megapixel assim, contribui para que ela tenha um desempenho muito bom nesse sentido. Falando das cores agora, olha, as cores foi o que eu menos gostei dessa câmera. Mas calma, não é ruim as cores. Eu notei uma invasão de magenta muito grande e uma invasão de azul também muito grande. Na hora que você vê o gráfico, você não percebe tanto, mas quando você vê a foto, dá para você perceber claramente uma invasão de magenta no tom de pele da pessoa. Isso me incomoda ao ponto de eu ter que ficar corrigindo. Agora sim, a gente tem uma variável muito grande que é a lente. Eu não sei se isso vem da lente ou se vem da câmera. Como eu não tinha uma outra lente para testar e por essa câmera ser o mount L, eu não tenho como colocar nenhuma lente minha aqui para fazer o teste e tirar essa dúvida. Você que tem uma Panasonic, deixa aqui embaixo. É assim mesmo? Ela entrega esse magenta e esse azul? É normal? Resolução e nitidez é aquela coisa. Depende muito mais da lente do que do sensor. Porque o sensor entrega. É um sensor moderno, um sensor muito bom. Agora, o conjunto dessa câmera junto com essa lente 50mm 1.8, meus amigos, é muito poderoso. Essa aqui talvez seja a melhor 50mm 1.8 que eu já testei. O nível de nitidez e de qualidade, baixíssima distorção. Essa lente serve tanto para foto quanto para vídeo. Vocês vão ver os takes daqui a pouco aqui, eu fiz tudo com ela, porque só tinha ela. E, cara, é fantástico a qualidade de imagem desse conjunto, dessa câmera junto com essa lente. A gente não está falando do tipo de lente que você tem que ficar fechando a abertura para ganhar nitidez. Não, em 1.8 já entrega tudo ali. Isso é muito bom. É um conjunto muito poderoso. Vamos falar sobre o sistema de foco agora. Tanto para fotografia quanto para vídeo, não tive problema no sistema de foco. Eu fiz foto com pessoa andando na minha direção, eu fiz foto mais tradicional, mais paradinho mesmo, e todas elas eu voltei com foco cravado. É um sistema de foco muito competente, tanto para foto quanto para vídeo. No vídeo a gente vai explorar um pouquinho mais. Bom, meus amigos, vamos falar agora do vídeo, né? Os testes que vocês vão ver aqui eu fiz em 6K Open Gate e também alguns eu fiz em 4K 16:9. Uma coisa que você tem que saber sobre essa câmera, ela tem um negócio chamado Dual ISO nativo. Isso quer dizer o quê? Que ela possui dois tipos de ISO que é nativo para a câmera, né? Bom, eu tentei entrar em contato com a Panasonic para eles me explicarem isso melhor, né? Por incrível que pareça, nem eles sabem direito. Mas vamos lá. O que eu consegui entender? Se você setar ele no low, você vai ter uma gama de ISO mais baixo, que inicia em 640 para você fazer o F-Log. Estamos falando de log, os arquivos aqui vão feitos em log. Então inicia em 640. Eu vou interpretar esse 640 como o ISO nativo do modo low. No modo high, o ISO inicia de 4000 para cima. Então eu vou interpretar que o 4000 é o segundo ISO nativo dessa câmera. Então a gente tem o 640 e o 4000. Claro que existem muitas variáveis aí, mas saiba que existem esses dois. Bom, vamos lá. Como a gente interpreta isso? Você vai fazer alguma filmagem, alguma coisa num dia muito ensolarado ou que você tem muita luz, você vai setar o mais baixo possível. Você não vai precisar de ISO alto, obviamente, né? Então você seta em 640. Se você estiver numa situação mais complicada de luz, onde você precise subir o ISO, porque não dá para você colocar mais luz, qualquer tipo de coisa assim, você vai setar em 4000. Né? Eu vou te mostrar alguns testes que eu fiz e realmente é sensacional. Você não vê muita presença de ruído. Claro, se você fizer a exposição correta. Gente, tem que fazer a exposição correta. Isso também, para quem é já da parte de cinema, já conhece câmera de cinema, isso já é algo comum. Né? Agora, para os makers em geral, isso é uma novidade que cada vez vai ficar mais popular. Já vai decorando esses nominhos aí, hein? Open Gate, Dual ISO, você vai ter que lidar com tudo isso aí. Bom, gente, eu tentei fazer para vocês aí um teste de Dynamic Range, né, com uma cena que é um pouco mais clara no fundo e a pessoa ali um pouquinho mais escura. E a gente percebe que ela realmente entrega um Dynamic Range bem interessante na parte de vídeo. Você consegue ver as informações que está lá no fundo e a pessoa ainda assim tem informação na frente. Claro, você tem que tomar cuidado na edição, senão você vai estragar tudo. O ideal é sempre iluminar, não ficar dependendo da câmera para isso, né? Você tem que fazer aquele seu trabalho que é de fotografar a cena antes. Aí você está vendo a cena sem a luz principal, meio que trazendo os tons na edição. E aí você percebe que quando a gente coloca a luz, realmente vira uma outra imagem, vira um negócio muito melhor, né? Mas essa câmera entregou um Dynamic Range bem interessante, tá? O sistema de estabilização, na minha visão, funcionou extremamente bem, né? Eu tava com uma 50mm, fiz muito takes na mão. Claro que eu não tentei simular um gimbal, porque eu não acho que esse é o caso, né? Gimbal é gimbal, gente. Nunca vai ser insubstituível, tá?
Mas sim, para fazer alguns takes na mão, esse sistema de estabilização funciona muito bem. Bom, galera, eu testei bastante o sistema de foco no vídeo, né? Fazendo um vai e vem, tanto com uma luz muito boa, quanto com uma luz um pouco mais ruim. Eu tive, assim, uma sequência de acerto muito grande. Eu achei que o sistema de foco funcionou muito bem. E realmente, assim, quem reclamar do sistema de foco dessa câmera, cara, vou ser sincero, o que você quer mais, sabe? Gente, pelo amor de Deus, a gente tá chegando num nível de sistema de foco tão absurdo que eu ainda vejo gente reclamando. Eu falo, cara, antigamente não tinha nada disso, a gente não reclamava. É um sistema de foco poderoso, cara. E como eu disse para vocês, você consegue corrigir o arquivo em log dela, o vlog, usando, obviamente, o próprio LUT da empresa, né, da Panasonic, quanto você consegue ir lá no site da RI, baixar o log e jogar. E aí fica com essa qualidade aí. Para quem tem o workflow de RI, você pode acrescentar agora uma Panasonic aí, que é uma câmera menor, que vai fazer uns takes diferentes, uma segunda câmera, e você mantém a qualidade de cor igual. Bom, meus amigos, essa daqui é a Panasonic Lumix S5 2X. Me conta o que você achou. Você também tinha aquele preconceito que nem eu? Achava que era uma R6 genérica? Mas agora os donos de R6 que ainda tá pagando ali suado no cartãozinho devem estar com raiva. Porque essa câmera entrega muito mais que uma R6, principalmente na parte de vídeo. E por incrível que pareça, ela é mais barata que a R6 Mark II. Então, assim, é um player muito bom. Agora, o que depende? Depende da Panasonic realmente investir aqui no Brasil, trazer as lentes. Fala com a galera da Haitai se você tiver interesse, se você quer pegar uma câmera dessa. Fala, obviamente, que você vê pelo canal 35mm para mostrar nossa força aqui, ó. Então é isso. Deixa nos comentários o que você achou sobre essa câmera. Eu adorei, tá? Mas eu quero saber a sua opinião sobre ela. Então é isso, meus amigos. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, levanta a sua mão aqui, ó, e fui!